Amém? Então vamos avançar. O tema é esse, andando em amor. E eu falei aqui na semana passada, a gente falou sobre essa questão de andar, né, como sendo o nosso estilo de vida. Como a gente caminha, se a gente está numa jornada, se a gente está num caminho, está lá em Hebreus 12, verso 1, e nós também que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão desperto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira, o caminho que nos está proposto, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, não é assim? Então nós estamos num caminho. Se a gente está num caminho, a gente tem que andar, amém? Você está andando? Mas não é só andar, é como andar, e andar em amor. Não é simplesmente andar a minha jornada cristã de qualquer maneira, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que andar em amor, e é sobre isso que a gente está falando. Na semana passada, eu disse aqui para você, né, que se você não entender o quanto você é amado por Deus, você não vai conseguir amar nem a Deus e nem ao teu irmão. Quanto você não abraçar, de fato, o amor incondicional de Deus pela tua vida. Quando eu abraço, quando eu entendo que Deus me ama, e Deus não está me cobrando nada para me amar, está escrito, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deixa eu ver se é isso. Rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Deus, quando Ele olha para o homem, Ele não está levando em conta o pecado, Ele não está cobrando nada do homem. Deus, Ele não está cobrando nada do homem. Deus, Ele está amando. Quando a gente abraça esse amor incondicional, fica mais fácil de nós também amarmos incondicionalmente. Porque se eu começo a colocar condições para ser amado por Deus, ou se eu começo a entender que Deus não me ama tanto porque eu não me comporto tão bem, Deus não me ama tanto porque eu não estou orando como deveria, Deus não me ama tanto porque eu não estou lendo tanto a Bíblia quanto deveria, se eu começo a colocar isso, quando eu for manifestar o meu amor em relação ao próximo, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer colocar condições para ele também. Amém? Você está comigo? E não é assim. Deus nos ama incondicionalmente, e nós precisamos abraçar esse amor e entender que somos amados por Ele. E eu falei aqui que o amor de Deus não está baseado no nosso caráter, está baseado no caráter dEle. Ele é amor, é o caráter dEle, é a essência dEle. E você vai entender muita coisa aqui ao longo dessa série. Então, quando a gente entende que nós somos amados por Deus, fica mais fácil manifestar esse amor. E o tema de hoje, eu quero dar continuidade falando sobre isso aqui, sobre o amor. É muito mais que um sentimento. O amor não é somente, eu nem coloquei ali que ele não é um sentimento, porque ele se move nessa área também. Amém? Mas é muito mais que isso, ele vai muito além disso. O amor não pode ficar no campo do sentimento. O amor, ele é um conjunto de atitudes. O amor, ele precisa se manifestar no conjunto das minhas atitudes. Isso é andar em amor, não é o que eu sinto, é o que eu faço, é como eu me comporto, é a minha prática de vida, em todas as esferas de relacionamento. Não adianta só falar, é mostrar na prática. Você está ligado, é isso aí, mostrar na prática. O amor não é só um sentimento. Aí eu coloquei uma frase aqui para a gente começar. O amor de Deus é diferente do afeto humano. Porque o afeto humano, ele pode transformar-se em ódio da noite para o dia. Sabe esse negócio que tu ama, daqui a pouco tu está com a raiva que tu quer matar, daqui a pouco tu está amando de novo? Esse não é o verdadeiro amor. Esse daí é o amor, é um amor camuflado. É um amor que está na esfera só do sentimento. É um amor que acompanha o sentimento. Se a pessoa faz tudo para me agradar, eu amo. Se a pessoa me desagrada, eu odeio. Isso é sentimento. O amor de Deus, ele atua nessa área também? Atua, mas ele vai além. O amor de Deus, ele vai além dos sentimentos. Ele é muito mais do que o sentimento. E você vai entender isso aqui. Ele precisa se manifestar em ações.
ele precisa se manifestar em ações, senão não vai dar certo. Olha só o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de e nem de boca, mas em ação e em verdade. Aleluia. Amor em ação. Pensei em colocar esse tema, mas eu preferi o outro, porque eu quero trabalhar essa questão do sentimento e da ação. Mas amor em ação ficaria legal também, né? O amor tem que estar em ação. O amor tem que se traduzir numa atitude. Amemos em ação. E você vai entender que essa ação não é ação de ficar fazendo carinho, não é ação de amorzinho, não é ação de ficar dando beijinho, não é essa ação. É uma atitude prática, principalmente na hora da crise. Principalmente na hora da crise. Porque esse amor, ele vai se manifestar, sabe aonde? Nos relacionamentos. Através dos relacionamentos é que nós somos aperfeiçoados. Sim ou não? Sim. Estamos sendo aperfeiçoados no relacionamento. E eu costumo dizer que o casamento, olha aqui para mim, o casamento é a olaria de Deus. É o casamento, querido, que é a olaria. Já leu o texto sobre a olaria, que quebra o vaso e faz de novo? O casamento é esse lugar que a gente é totalmente moldado e aperfeiçoado. Porque é o relacionamento que a gente está mais inserido. E tem gente, às vezes, que a gente ouve por aí: eu casei para ser feliz. Não é assim. Diferente do que muitos pensam, o casamento não foi feito para extrair o seu melhor, o casamento vai acabar extraindo o seu pior. Para tirar isso de você. Para você de fato ser transformado. O casamento é isso aí. Com certeza a Monique, hoje ela é uma pessoa muito melhor do que ela era quando casou comigo, porque ela precisou me perdoar, porque ela precisou, me amar incondicionalmente nos momentos que eu errei. Ela foi aperfeiçoada, assim como eu também fui aperfeiçoado. A gente ama, a gente perdoa, a gente continua, a gente não desiste. E você vai entender isso aqui. O amor, ele precisa se manifestar numa ação. E você precisa entender que Deus não te amou de palavra. Sim ou não? Se você ficasse só escutando que Deus te ama, que Deus te ama, que Deus te ama, Ele não tivesse feito nada, a gente estava perdido, do mesmo jeito. Eu te amo, tá? Você está indo para o inferno, mas eu te amo, tá? Vai com Deus. Não, vai comigo não, vai sozinho. Mas eu te amo. Se a pessoa ficasse nessa esfera, só da palavra: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não, olha o que ele fez, olha. Porque Deus amou tanto, ou tanto amou o mundo, que deu. Ele tanto amou que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe que o amor de Deus não ficou no campo das palavras? Ele disse que ama e Ele provou que ama. Está escrito em Romanos 5,8, se eu não me engano: mas Deus, Ele prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... O amor de Deus sempre vai ser transformado num fato, numa ação. É o que eu coloquei aqui para você entender. O amor de Deus sempre irá se traduzir em uma atitude de doação. Exatamente isso. Ele doou o seu filho, ele entregou. Então o amor de Deus operando na nossa vida, na minha e na tua, ele vai sempre se traduzir em uma ação de doação. Você sempre vai estar disposto a doar. Mas não é só essa doação que o pastor Ronald falou aqui no início, que também faz parte. Mas é doar o seu tempo, doar a sua atenção. Você vai ver algumas características aqui desse amor, como é que ele se manifesta. E nós, olha aqui para mim, nós estamos sendo transformados por esse amor, queridos.
Esse amor que um dia nos atingiu, nos alcançou. E agora ele precisa atingir e alcançar outras pessoas através de nós. Então, se você entendeu na semana passada que você é amado, essa semana é semana de você entender que você precisa amar, andar em amor, que não significa, volto a dizer, um conjunto de atitudes melosas. Não é isso, o amor não é passar a mão na cabeça, aceitar tudo que faz, o amor não é isso, você vai entender que ao longo dessa série, tem muita coisa para falar, o amor não é isso, a ponto da Bíblia dizer que Deus corrige a quem? Então o amor de Deus corrige, o amor de Deus também corrige, chama atenção, puxa a orelha, traz para o eixo, isso também é amor, isso também é amor, amor que só concorda não é amor, porque estou vendo você ir para o buraco, estou concordando contigo, estou deixando você, e tem gente que confunde as coisas, às vezes a gente dá uma palavra mais assim incisiva, mais dura com uma pessoa, a pessoa acha que é raiva, que é ódio, não é, é amor se manifestando, não é assim com o nosso filho, sim ou não? Tu bate, dá uma palmadinha, bota de castigo, porque tu odeia ele, então pronto, então o amor corrige, e a Bíblia diz que a disciplina não é para matar, não é para a morte, mas é para salvar. Aleluia. Então o amor de Deus corrige. Amém, queridos? Então vamos olhar algumas coisas aqui. 1 João, capítulo 4, percebe que a gente está só em João? Quem fez o dever de... Lembrei, quem fez o dever de casa aí? Quem leu? Eu passei um dever de casa aqui. Eu passei um dever de casa aqui. Semana passada. Não passei não? Teve gente que não fez. Não vou nem... Quem fez o dever de casa aí, gente? Não vou nem olhar. Meu Deus. Lê a carta de 1 João. Eu falei. Falei para você meditar lá, 1 João, uma carta pequenininha, rapidinho, uma semana dá para ler fácil. Pedi para você fazer isso, para você entender um pouco melhor. Percebe que a gente só está ali permeando em João, né? Então olha só, 1 João 4,8 diz o seguinte: quem não ama, não conhece por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então eu quero ficar com essa segunda parte do verso, Deus é amor, ágape. A palavra que está ali é ágape, sabe? Deixa eu te explicar, no grego existem algumas palavras para definir amor, eu não vou falar disso tudo, eu vou ficar só com ágape. Ágape, nas traduções de todas as Bíblias, é traduzido como o próprio amor de Deus. É o amor ágape, esse amor de Deus, esse amor incondicional. É o amor que Deus tem e que a Bíblia diz que nós também temos. E eu vou começar a falar mais incisivamente sobre isso na semana que vem. Você já tem o amor de Deus. Eu vou te mostrar isso aqui a partir da semana que vem. Mas hoje a gente ainda vai ficar nisso aqui, ó. Deus é amor, Ele é ágape. Então a gente vai precisar entender um pouquinho mais como é que esse amor, esse ágape de Deus se manifesta. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre a excelência do amor. E esse amor que está descrito lá em 1 Coríntios 13 também é ágape, no original. Então a gente entende, preste atenção aqui em mim, a gente entende que esse amor, que está todo descrito lá em 1 Coríntios 13, são as características do amor ágape, do amor de Deus. E a gente vai ler algumas coisas aqui agora a respeito dele, muita coisa você já sabe, muita coisa você já conhece, eu não vou explicar uma por uma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te explicar, porque você já conhece esse texto. Você vai ter que meditar nesse texto para você entender esse texto. Mais do que entender, para que esse texto penetre no teu interior. Para que você de fato viva isso no teu dia a dia. Eu vou explicar uma ou outra aqui que eu quero salientar. Mas a maioria delas você conhece. Amém? Então 1 Coríntios 13, 4 diz assim, ó. O amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então você sabe o que é orgulho, você sabe o que é inveja, você sabe o que é vanglória, você sabe o que é tudo isso.
Você sabe o que é paciência. Você sabe o que é bondade. Eu não preciso te explicar uma por uma. Mas eu quero te chamar a atenção que está na mesma oração. Agora eu vou usar um pouquinho a gramática portuguesa. Está na mesma frase. Paciência e bondade. Não tem como uma atuar separado da outra, querido. Porque às vezes a gente é paciente, mas a gente é paciente sem bondade. Aí a gente se torna irritado. Já viu aquela pessoa que está esperando, mas está esperando sem paciência nenhuma? Já viu como é que fica? Não é bondade. Bondade sem paciência não funciona. E eu coloquei aqui, ó. Paciência sem bondade é tolerância. E a Bíblia não diz que o amor é tolerante. A Bíblia diz que o amor é paciente e bondoso. Não é para tolerar. É para esperar de maneira bondosa, paciente. Tem um devocional aqui no nosso canal sobre paciência com o pastor Eduardo. E ali ele fala muito, eu me lembro, que ele fala muito sobre, não é só a questão de você esperar, mas é como esperar. Que a paciência, na verdade, não é só esperar, a paciência é como eu espero, é como eu me comporto no tempo da espera. Você está comigo? Se você não está, assiste lá no nosso canal. Paciência, se eu não me engano, é assim, ó, paciência, a chave para a resposta de Deus. Está lá. Assiste lá, para você entender que a paciência, ela tem que se manifestar com bondade. Porque paciência sem bondade é somente tolerância. Então eu estou enganando a mim mesmo, eu acho que eu estou sendo paciente, mas na verdade eu não estou. O amor de Deus não está se manifestando. Já pensou se Deus agisse assim com relação a nós? Vamos sempre lembrar que isso aqui são características do amor de Deus, porque olha só, deixa eu te explicar, olha aqui para mim. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a tendência, o inferno faz isso, de trazer muito peso de condenação para nós, para a gente ver o quanto a gente está distante do amor de Deus. Mas a primeira revelação desse texto que você tem que ter, é que isso se manifestou na tua vida. É o amor de Deus em relação a você. Ele é paciente e bondoso contigo. Deus, Ele é pacientemente bondoso contigo. É a primeira coisa que você tem que entender, porque o inferno, ele quer logo que você pegue isso aqui. Meu Deus, estou muito longe. Não é isso. É você entender como Deus te amou. 1 Coríntios 13 é a explicação de como Deus te ama. E é lógico, esse amor precisa se manifestar também através de nós, mas ele não se manifestará se eu não entender que antes dele se manifestar através de mim, ele se manifestou em mim. Eu sou alvo do amor de Deus. Ele é paciente comigo. Ai de mim se não fosse a paciência de Deus, queridos. Ai de nós, Ele é paciente, Ele é bondoso. Esse é o amor de Deus. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Verso 5, vamos avançar. Não maltrata. Deixa o Espírito de Deus ministrar aí no teu coração. Não maltrata, o amor não maltrata. O amor não se ira facilmente. Não está escrito que não se ira. Está escrito que não se ira facilmente. Sabe, não perde a paciência, não perde a linha, não perde a noção por qualquer motivo bobo, por qualquer coisa boba. No casamento, muitas vezes acontece muito isso, o casal está brigando, quando para ver, está brigando por quê? Está brigando, nem lembro, se irou facilmente. Ou seja, a manifestação do amor de Deus acontece no casamento. Do nada, sabe, a gente tem essa tendência humana, a gente vai do 0 ao 100 em fração de segundo. Por isso que eu digo, cara, que casamento é a olaria de Deus, pode ter certeza disso. Casamento a gente é tratado mesmo, sabe? A gente é tratado, e é uma bênção, graças a Deus. Amém. Então, é isso aí, ó, não se ira facilmente, não guarda rancor e não suspeita mal. Eu quero chamar a tua atenção aqui, que esse suspeita mal, eu coloquei entre parênteses, porque ele não está nessa versão NVI. Na versão NVI está que o amor não guarda rancor, mas o não suspeita mal está na versão de Almeida. Então você percebe, eu quero fazer essa conexão. Guardar rancor e suspeitar mal estão totalmente ligados.
Sabia disso? Se a gente guarda rancor e a gente não é capaz de esquecer a ofensa sofrida, a gente nunca vai suspeitar o bem daquela pessoa. Nunca. Se a gente guarda os erros de uma pessoa, se a gente guarda as marcas que uma pessoa traz, a gente vai estar sempre esperando o pior dela. É assim. Já fez uma vez, vai fazer de novo. Ah, mas é quem? Já sabia, já imaginava. Isso não é o amor. Isso não é o amor se manifestando, porque o amor não guarda rancor. E em outras traduções, não suspeita mal. Olha aqui o que eu coloquei aqui para você entender. Todo rancor gera... É assim ou não é, gente? Todo rancor gera desconfiança. Se você não for capaz de perdoar genuinamente e dar uma nova oportunidade a essa pessoa ou aquela pessoa, você nunca vai ser capaz de confiar. Porque o rancor, ele gera desconfiança. Por isso que o amor não guarda rancor, não pode guardar rancor. Aí agora, mais uma vez, eu vou te lembrar que isso aqui é o amor de Deus pela tua vida. Ele não está guardando rancor contra você. Porque se Deus guardasse rancor, a gente estava perdido. A gente estava perdido, mas Deus não faz isso. Não importa o que você fez ontem, hoje Ele está esperando o teu melhor. Não importa o erro que você cometeu semana passada, Deus, Ele não guardou. O momento que a gente se arrepende, que a gente se aproxima dEle pedindo perdão, a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Sabe por que Deus faz isso? Aí eu entendi. Porque se Deus não fizesse isso, se Ele não decidisse esquecer, Ele nunca conseguiria esperar o melhor de nós. Novamente, se Ele sempre se lembrasse, quando a gente aparecesse na frente dEle, como é que ia ser? Lá vem Ele de novo. E é muitas vezes assim que a gente se comporta em relação às pessoas. Lá vem de novo. Olha ele aí, olha ela aí. Já até sei. Você está guardando rancor, querido. Você está guardando no teu coração coisas que eram para ter saído daí. São características do amor de Deus em relação a nós. Não vai dar certo se for assim, vamos avançar. Verso 6. Que o Espírito Santo ministre no teu coração nessa manhã. Volta lá. Já deu a cola aí. O amor, ele não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Toda vez que eu li esse texto, que eu lia esse verso aqui, eu ficava tentando entender melhor. O que é isso? A gente não se alegra quando a gente vê uma injustiça acontecendo? Como é que é isso? Eu não entendi. Aí, ontem, eu estava estudando e eu li na versão NTLH. Aí me esclareceu um pouco mais. Olha só, na versão NTLH como é que está. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é. É isso. Se alegrar com a justiça é não ficar feliz quando a gente vê o outro errando. O verdadeiro amor de Deus se manifesta dessa maneira. A gente não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. E é difícil você encontrar alguém que se alegre com a tua vitória. Se compadecer na hora que você sofre, tem bastante gente. Para chegar lá, poxa, que pena, né? E tal. O verdadeiro amor não se manifesta aí. Aí pode ser uma compaixão, uma pena. Sabia que pode estar até camuflado um sentimento bom? Está ali te abraçando, mas está te vendo todo ferrado. Aí é mais fácil se aproximar. Agora, quando tu é vitorioso, quando tu ganha uma vitória gigantesca, a pessoa chega, ai meu irmão, caraca, que maravilha, hein? É muito difícil encontrar alguém que se alegre com a nossa vitória. É difícil. Porque lá em cima a gente falou de orgulho, falou de inveja. Eu quero te dizer que tudo isso aqui são manifestações da carne, você vai entender semana que vem melhor com manifestações do Espírito. Amém, queridos? Então é isso, eu não vou demorar muito hoje não, já vou acabar. E no verso 7 diz o seguinte, esse negócio hoje não está querendo, tudo sofre, tudo espera e tudo, esse é o amor de Deus. Interessante que a palavra tudo aparece só 3 vezes.
É para a gente entender que tudo é tudo. Tudo não é tudo, mas isso aqui eu não aguento. Tudo não é tudo, mas não, tudo, mas isso aqui eu não tolero não. Isso aqui é imperdoável. Já pensou se Deus fosse falar isso para a gente? Já pensou? Se Deus falasse, Luiz Fernando, isso aí é imperdoável. Meu Deus, acabou, inferno. Mas Deus não se manifesta assim em relação a você. Ele perdoa tudo. Só tem um tipo de pecado que a Bíblia apresenta que Deus não pode perdoar. Qual é? Na nova aliança. Qual é? Não é. Porque no contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo, está se falando de atribuir algo ao diabo que foi feito por Deus. Lá no contexto que ele fala para a gente nem orar por determinadas situações que não tem perdão, é quando a pessoa não está disposta a se arrepender. Se não há arrependimento, não existe possibilidade de perdão. Agora, se há arrependimento, o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o arrependimento que é a chave. Arrependimento genuíno. Sabe por quê, querido? Se blasfêmia contra o Espírito Santo fosse imperdoável, já tinha muito crente no inferno. Eu estou te falando. Porque no contexto que Jesus fala isso, você conhece esse contexto? Jesus expulsa um demônio. Escuta aqui, Jesus expulsa um demônio. E os fariseus, eles dizem que ele está expulsando o demônio pelo chefe dos demônios, Beelzebu. É por Beelzebu que ele faz isso. Aí Jesus pergunta assim, por acaso algum reino dividido prospera? Então Satanás está contra ele mesmo? Então Beelzebu está expulsando Beelzebu. Isso faz sentido? Aí é onde ele libera essa palavra. Todo pecado será perdoado, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí você tem que ler o contexto todo para entender, e eu não vou explicar isso aqui hoje. Mas será que nunca nós, errantes que somos, atribuímos algo ao diabo que era Deus, ou a Deus que era o diabo? E quando ele fala lá, que é para a gente nem orar por tais pecados, ele está falando num contexto de uma pessoa que não está disposta a se arrepender. Como é que você vai orar para Deus perdoar uma pessoa que não entende que está errada? Não, estou bem. Quero receber Jesus, não, estou bem. Não tem perdão mesmo, a pessoa não quer o perdão. Você está entendendo sim ou não? É isso. Então o amor de Deus tudo sofre, tudo espera. Vamos dar uma olhada nesse verso aqui na Bíblia Viva? Você quer ir comigo, sim ou não? Tu está acordado, crente? Meu Deus, acordem. Olha só a Bíblia Viva como é que fica, bem vivo mesmo. Esse negócio aqui não está legal hoje não, hein? Se você amar alguém, será real para com ele. Tudo sofre. Custe o que custar. Sempre acreditará nele. Sempre esperará lembra que lá atrás, não suspeita mal, não espero o pior, aqui espero o melhor, e sempre se manterá em sua, é assim que Deus está em relação a você. Sabe como que Deus está? Ele é real contigo, custe o que custar. Deus, Ele sempre acredita em você, está sempre acreditando. Deus, Ele sempre está esperando o melhor de você, porque Ele te ama de verdade. E não importa se você cometeu um erro ontem, Ele não espera que você cometa o mesmo erro hoje. Ele não espera. Porque em Cristo nós podemos andar em novidade de vida. Cada dia é um novo dia. E o teu passado, e isso inclui o dia de ontem, não determina o teu futuro, que inclui o dia de amanhã. Não determina. Então Deus está esperando que você faça melhor. Acabou, o que ficou para trás, passou, sem condenação. Ele está esperando o melhor de você, e Ele está em sua defesa. Ele está em sua defesa. Val, Deus não está contra nós. Se Ele é por nós, quem será? Mas tem crente que pensa, que sabe qual é a resposta para essa pergunta? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele mesmo.
Tem crente que pensa que Deus está contra ele. Mas sabe o que é isso? Falta da revelação do amor de Deus no coração. E é por isso que a gente está falando desse tema aqui. Deus não está contra você. Deus não está contra mim. Ele está em nossa defesa, é o que diz ali o verso 7. Agora eu acho que, eu botei aqui que, na verdade, essa frase aqui era para ter entrado lá em cima, mas vou botar aqui, Se não conseguimos esquecer o mal que nos fizeram, nunca seremos capazes de esperar o melhor a respeito dos outros. Se Deus, como eu falei mais no passado, não tivesse sido não decidisse esquecer o nosso passado, Ele nunca conseguiria esperar o melhor de nós. Ele só espera o melhor de nós porque Ele esquece o nosso passado. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Esquecer o passado das pessoas para poder esperar o melhor delas. Porque é assim que Deus está agindo em relação a nós. Agora fiquei sem mão, obrigado. Vamos avançar, verso 8, agora é tudo na Bíblia Viva. Ou não? Ainda não. Volta lá. Passou de... Aí. O amor nunca... As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor nunca acaba. O amor não perece. Então acabou o amor. Não acabou não. Está em algum lugar aí dentro de você, mas não acabou não. Não, o amor não acaba. Sabe por que o amor não acaba? Você sabe sim ou não? Tu vai aprender agora. O amor não acaba porque isso aqui, Deus é amor. O amor não acaba porque Deus é... se Ele é amor, Ele é eterno. Então, quem está fazendo jura de amor eterno aí um para o outro, eu quero te dizer que o amor eterno é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor eterno. Esse é o verdadeiro amor eterno. Amor de Deus é amor eterno pela tua vida. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo fala assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? É como se Paulo estivesse falando assim, crente, se Deus enviou Jesus para morrer por você, Ele faz qualquer loucura. Como não nos daria todas as coisas? É isso. Então o amor não acaba porque simplesmente Deus é eterno e Ele é amor. Agora olha esse verso na Bíblia Viva. Todos os dons, olha só querido, isso aqui é interessante. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para... Algum dia, a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Mas o amor não. Quando a gente chegar no céu, não vai precisar de profecia, não vai precisar de dons, mas Ele continuará nos amando e nós continuaremos amando a Ele pela eternidade. É por isso que esse mesmo texto, lá no começo dele, diz que o amor é maior que tudo. O amor é maior que a profecia, o amor é maior que tudo, porque o amor não acaba. Eu quero te dizer, se você nunca ouviu isso de ninguém, eu quero te dizer, Deus ama você. Ama, mas Ele não é da boca para fora não, Ele ama você demais, Ele é louco por você. Ele faz loucura por você, Ele entrega um filho por você, não tem maior loucura do que essa. Eu quero te dizer, Deus ama você, Ele tem um bom futuro para você, Ele tem o melhor para você. Você tem que entender, Deus ama você, Ele não está cobrando nada de você, Ele ama você. Ele ama você, se entregue a esse amor hoje. Se entregue e desfrute desse amor, para de resistir. Ele ama você, olha isso, olha o verso 9, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais, e olha isso aqui, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita, por mais que a gente tente explicar, falar, não dá, porque a gente só conhece em parte, sabemos muito pouco. Esse verso aqui é aquele que você conhece nessa versão aqui, em parte sabemos, em parte conhecemos. Até a pregação dos mais dotados é imperfeita. Mas olha o verso 10.
Entretanto, eu gosto dessa palavra, entretanto, porque sempre vem um revés. Essa palavra entretanto, sempre depois dela vem um revés. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes, e eles desaparecerão. E aí no verso 11, é como neste caso. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e agora eu deixei as coisas de criança. O que ele está querendo dizer? Que assim como hoje nós conhecemos em parte, e um dia conheceremos completo, é a mesma comparação que ele faz de uma criança com uma pessoa madura. Hoje, por mais que nós amadurecemos, ainda somos crianças espirituais, porque o perfeito amadurecimento só com Ele. Isso é maravilhoso demais, queridos. E no verso 12 ele fecha, de igual modo, agora ele vai fazer a comparação com o que ele acabou de falar. Olha, assim como quando eu era criança, eu pensava como criança, falava como criança, e agora eu deixei os pensamentos de criança, de igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará, quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Meu Deus, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais. Veremos a Deus face a face, e esse texto está inserido dentro das características do amor de Deus, ou seja, só o amor de Deus pode nos conduzir a esse lugar. Só o amor de Deus pode nos conduzir a esse lugar. E no verso 13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles é o amor. Por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E é a fé que nos dá esperança. Então, sem amor não tem fé e não tem esperança. O maior deles é o amor. Porque o amor é o causador. Pode subir o ministério de louvor. O amor é o causador de tudo. O amor é o maior que tudo. Então, querido, que você pegue essas características que você ouviu essa manhã. Escute, olha aqui para mim. O ministério de louvor está subindo para adorar, queridos. Não olha para eles não. Eles estão se movimentando. Olha aqui para mim, estou acabando. Que você pegue essas características do amor que você ouviu essa manhã. O que eu tenho que fazer agora, pastor Luiz? Eu vou te mostrar mais um verso. No capítulo 14 do mesmo livro, que é a continuação. O verso 13 é o último verso do capítulo 13. E o verso 1 do capítulo 14 é o primeiro ali. E eu quero te dizer que a Bíblia não está dividida por capítulo. A Bíblia é uma sequência. Essa divisão quem fez foi o homem, para ficar mais fácil da gente se organizar. Então o que eu vou falar para você agora é a continuação desse texto aqui, que está em 1 Coríntios 14, 1. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Está falando de quê? Está falando desse amor que ele acabou de falar aqui. Ser o nosso alvo, fique de pé, meu irmão, vamos adorar. O amor sendo o nosso alvo, sabe, queridos? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui semana que vem. Não significa que você tem que buscar desesperadamente o amor como se, ei, olha aqui para mim. Não significa que você tem que buscar desesperadamente o amor como se você não tivesse. O amor sendo seu alvo está falando de você se esforçar para viver na prática do amor que você já tem, que já está no teu interior. Então,
Reflita sobre como esse amor de Deus e essas características têm se manifestado na tua vida, no teu dia a dia. Eu tenho declarado que hoje é dia de salvação, e eu creio que tem salvação aqui hoje para acontecer essa manhã. Você pode até fechar o coração, você pode até resistir, mas o Espírito Santo está mandando você entregar a sua vida hoje. Você sabe disso. Porque o amor igual a esse você não vai encontrar. Um amor igual a esse você acha que teu pai te ama, tua mãe te ama? Você acha? É porque você não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável. Vamos adorar a Ele.